Bom dia, irmãos, graças e paz. Eu agradeço ao Renato e ao Alan pelo convite, para estarmos aqui com vocês novamente. Essa é a segunda vez que nós estamos aqui. E na terceira, viu, Alan? Eu acho que eu já tenho direito a pedir música no Fantástico. Mas aí só não pode ser sabor de mel, né? Porque se for sabor de mel, fica esquisito. Amém? Irmãos, abram, acessem suas Bíblias no Evangelho segundo Mateus, capítulo 8. Evangelho segundo Mateus, capítulo 8. Nós vamos ler dos versículos 1 ao 4. E aí, por conta do tempo, eu deixo para que vocês possam depois ler Marcos 1 e Lucas 5, que também falam a respeito desse mesmo relato que nós vamos ler hoje. Então, enquanto os irmãos abrem as suas Bíblias, acessem, gostaria de dizer que, em vista de tudo isso que a gente viveu nos últimos 3 anos, eu tenho absoluta certeza de que a leitura deste texto, que o texto que nós vamos expor nessa manhã, ele ganha um novo colorido, uma nova roupagem. Não porque o texto tenha em si mesmo uma nova hermenêutica, uma nova interpretação, mas é que, na verdade, a aplicação dessa história nas nossas vidas, ela ganha um novo sentido. Porque faz com que a gente olhe para o personagem dessa história com um olhar um pouco mais empático, um olhar um pouco mais humano. Mateus 8, verso 1, diz o seguinte: Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram, e eis que um leproso, tendo-se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e faze a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Senhor, nós te damos graças por mais uma manhã podermos estar na tua presença, Senhor, aprender um pouco mais do Senhor e da palavra do Senhor, Pai. Te louvamos e te agradecemos, ó Pai, pelos louvores que aqui já foram entoados, pelas orações que temos certeza que o Senhor as ouviu. E agora, na exposição da tua palavra, que o Espírito Santo tenha total liberdade em nosso meio, Senhor, para nos mudar, nos transformar, segundo o propósito que o Senhor tem na vida de cada um aqui. Faz isso, é o que nós te pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom, no último dia 5 de maio, o diretor da OMS, Tedros Adhanom, ele declarou o fim da emergência de saúde pública de importância internacional, a sigla ESPII, referente ao Covid, que nada mais era que o grau mais alto de relevância, de interesse público em se tratando de uma doença ou de uma ameaça sanitária a um país. Fato é que, aí, decorridos pouco mais de 3 anos de Covid, a gente pode olhar para esse período de uma maneira retrospectiva e tentar extrair desse período algo bom, se é que isso seja possível. Porque, para algumas pessoas, apesar dos pesares, esses últimos 3 anos podem ter sido 3 anos muito bons. E aí eu cito o caso de 3 famílias lá da nossa igreja. Acho que a grande parte conhece eles, que é a Thaís e o Jimmy, a Carol e o Vitor, que nesse período de Covid, eles ganharam do Senhor seus presentes mais preciosos, que eram suas filhas tão esperadas e amadas por eles. Mas eu cito um terceiro caso, que é o caso da Andréia e de sua família, que nesse período de Covid, nesse período que a gente foi impactado por esse vírus, ela enfrentou um processo de tratamento contra o câncer. E aí, nesse processo de tratamento contra o câncer, as circunstâncias, internação, dificuldade de cicatrização de uma cirurgia, longo período de internação, imunidade baixa,
sessões de quimioterapia, tudo isso, em tudo isso o Senhor a preservou, o Senhor a guardou e ela não contraiu o Covid. E não somente isso, depois disso o Senhor ainda curou ela de forma extraordinária, de forma maravilhosa. Mas infelizmente nem todos nós podemos desfrutar desses momentos de profunda alegria, porque afinal de contas, ao redor do mundo, bilhões de pessoas tiveram que cumprir um restrito isolamento social. Fomos impedidos de trabalhar, fomos impedidos de estudar, fomos impedidos de frequentar lugares públicos, porque afinal de contas, nós estávamos separados daqueles entes que mais amamos nas horas que nós mais necessitávamos. A verdade é que em momento de perigo existencial, eu acho que instintivamente todos nós desejamos estarmos perto daqueles a quem nós amamos. Abraçar, pegar na sua mão, chorar no colo. Mas por um grande período de tempo nós fomos proibidos de fazer. Porque todo ato de contato físico, toda expressão de amor, de compaixão, ela gerava um perigo de morte por conta da doença. Nós vimos amigos nossos, parentes próximos, parentes distantes, serem atingidos por um furacão chamado SARS-CoV. Alguns, por conta do convívio muito íntimo entre esposa e esposo, tiveram seus casamentos afetados. Outros, como eu, tiveram suas vidas financeiras afetadas, porque viram suas rendas desaparecerem juntamente com seus empregos. Alguns tiveram perdas pessoais, uma morte de um amigo, de um parente. A verdade é que ninguém, absolutamente ninguém, pode dizer que passou por esse período da Covid sem que antes tivesse sido de alguma maneira atingido. A pandemia, ela nos mostrou que os nossos sistemas econômicos, políticos, são extremamente frágeis. Ela nos ensinou algumas coisas que não que nós precisávamos aprender, mas que nós precisávamos ser lembrados de que nós somos interdependentes uns dos outros, precisamos uns dos outros. Essa doença, ela não fez distinção de raça, distinção de cor, distinção de sexo, condição econômica. Ela também nos mostrou o grande poder que o ser humano tem de adaptação, porque afinal de contas, novas maneiras de ensino foram criadas, novas maneiras de trabalho foram adaptadas, nova maneira de cultuar, porque afinal de contas agora as famílias, por conta da restrição, tinham que cultuar os lares, voltar aos cultos domésticos. Eu chamaria essa nova maneira de cultuar uma maneira bíblica, a semelhança dos primeiros séculos. Então, de um modo geral, nós compreendemos que é possível sim, irmãos, vivermos com menos do que nós imaginávamos que seria possível viver. Isso só nos mostra o grande poder, o poder que Deus dotou o ser humano com a capacidade de se reinventar e de se adaptar. Nós somos confrontados com a incerteza da vida, da existência humana e também com a vulnerabilidade da vida, porque afinal de contas, um pequeno vírus, algo que era microscopicamente visível, impactou grandemente as nossas vidas. E não somente isso, ela nos mostrou que nós estávamos equivocados quando nós achávamos que éramos senhores dos nossos próprios destinos. E tudo isso trouxe angústia, ansiedade, temor, pois afinal de contas, quem é que pode dizer o que vai acontecer daqui 2 meses? Daqui 1 mês? Uma semana? Um dia? Daqui 10 minutos? Porque o mesmo diretor da OMS, no dia que ele decretou o fim da emergência de saúde pública da Covid, ele mesmo nos alertou dizendo que outras pandemias surgiriam e ainda mais letais do que a Covid. Diante de um cenário tão dantesco,
em meio a esse caos social, econômico, de saúde, e por que não também espiritual, a gente pode ter esperança? E essa esperança, ela deve estar apontada para que direção? Para o medicamento? Uma vacina? Na ciência? Partidos políticos? Sistemas econômicos? Certamente que no caso do Covid, a vacina foi o mínimo que nós precisávamos para, de novo, termos um relacionamento social, de novo podermos ver o sorriso nas pessoas. Afinal de contas, aí a gente já não precisava usar aquela máscara horrorosa. Mas e quando uma doença, ela acaba trazendo problemas que vão além do físico, do orgânico, do biológico, que ela impacta e traz consequências psicológicas, sociais, econômicas, espirituais? Como é que lidamos com essas questões? E vocês podem ter certeza, irmãos, que as consequências elas ainda nos acompanharão por um longo período. Imagine que você vá no cinema com a sua família, assistir um filme, e alguém do lado começa a espirrar. Ou então você vai num restaurante e alguém do lado próximo a você começa a tossir. Essas situações que antes passariam desapercebidas por nós, hoje já não é mais assim. Nunca mais o espirro ou a tosse de alguém dentro de um ambiente fechado vai ser a mesma coisa. Em situações como essa, geralmente lançaremos olhares de repreensão social, porque afinal de contas, você está doente, você está no mesmo ambiente que eu. E aí, sabe aquela pessoa que acabou de tirar a carta? Comprou o carro e acabou de tirar a carta. O que ela geralmente faz? Ela coloca uma plaquinha de sinalização, né? Eu estou recém-habilitado. A Suene, a nossa filha, ela comprou um carro recentemente. Mas ela não comprou uma plaquinha só, ela comprou 3. Ela colocou em todos os lados do carro para terem certeza de que todo mundo está vendo que ela é recém-habilitada. Eu digo isso porque quem tem rinite alérgica como eu, e foi um dos motivos que a gente estava vindo conversando no carro, daqui a pouco vai ter que usar uma plaquinha no pescoço dizendo assim, ó, meu espirro não é Covid, é só rinite alérgica. Mas o fato é que nem todas as doenças, elas se curam com remédio. E nem todas as doenças, elas são evitáveis com a vacina. Porque, como eu disse, há doenças que trazem males sociais, econômicos e também espirituais. E no texto que nós lemos hoje, na narrativa que nós lemos hoje, nós nos deparamos com a doença, com aquela doença que talvez tenha essa multidimensionalidade de aspectos, que é a lepra. A lepra no Antigo Testamento, ela era considerada como a doença mais devastadora e letal daquele período. Justamente por ter essa multidimensionalidade de aspectos. Ela tinha assim como nós enfrentamos, ela tinha um estrito isolamento, leis de isolamento para quem estava contaminado com a lepra. Essa pessoa ela deveria ser submetida ao sacerdote, que avaliaria se essa pessoa estava com lepra ou não. Então ela teria que cumprir um período de quarentena de 7 dias. Se fosse só uma mancha superficial, ela cumpriria esse período e depois voltaria para o convívio da sua família. Se não, se permanecesse os sintomas, ela teria que cumprir mais 1 semana. Não cessados os sintomas, então, o sacerdote diagnosticaria essa pessoa com lepra e ela então era conduzida a um leprosário. Ela então seria banida da sociedade, forçada a viver em uma colônia de leprosos, fora da cidade, sem contato mais com sua família, com seus filhos, com sua esposa, com seus amigos, porque afinal de contas agora os únicos amigos daqueles leprosos eram outros leprosos. Eles também não poderiam mais adorar, oferecer sacrifícios, cultuar no templo do Senhor. Aliás, nem sequer eles poderiam viver dentro da cidade murada. Eles deveriam viver fora da cidade.
E se não bastasse isso, eles teriam que viver com suas roupas rasgadas, cabelo desarrumado, e se alguém chegasse próximo dele, ele teria que gritar: sou imundo, sou imundo. E se não bastasse tudo isso, a dor física, emocional, os líderes religiosos ainda impunham cargas maiores a esses leprosos. Eles deveriam ficar a 2 metros de distância de uma pessoa saudável. Mas se estivesse ventando, essa distância deveria ser aumentada para 45 metros. Assim era a vida de um leproso, um morto-vivo, esperando apenas a morte para dar fim a uma vida de sofrimento e desesperança. Será que a gente consegue imaginar a vida de um leproso? Viver seu dia a dia isolado das famílias, isolado das pessoas que você ama, sem poder abraçar, pois tudo aquilo que um leproso tocava era contaminado? Imagine você sendo impedido de ir ao templo cultuar o Senhor. Guardadas as devidas proporções, qualquer semelhança não é mera coincidência. Foi por isso que eu disse no começo do culto que a gente jamais vai olhar para esse texto da mesma maneira que a gente olhou antes da pandemia. E no relato que nós lemos em Mateus, nós vamos encontrar a história de um leproso, dentre outros tantos que Jesus curou. Mas a história desse leproso, ela é diferente porque está registrado nos 3 evangelhos sinóticos. E aí quando você compara os 3 evangelhos, você percebe que esse é o 6º milagre que Jesus fez em uma sequência de vários milagres. E um milagre, irmãos, nunca é um fim em si mesmo. Jesus nunca operou um milagre, um sinal, um prodígio, uma maravilha, sem que esse não tivesse um objetivo específico, que não era o de meramente agradar ou satisfazer o desejo humano, nem mesmo o de atrair uma espécie de onda de popularidade para si mesmo. Não, os milagres de Jesus, eles tinham o propósito de revelar o domínio do Senhor, esse domínio completo sobre todos os seres vivos, e invisíveis, visíveis e invisíveis, físicos e espirituais, elementos da natureza, demônios, enfermidades e a morte se curvam diante da palavra do Senhor. Os milagres eram, portanto, como placas de sinalização que apontavam, que demonstravam que o reino de Deus havia rompido na história através do Emanuel, do Deus conosco. Como que dizendo: vejam, é por aqui que vocês vão encontrar o reino de Deus e a sua salvação. Diante de tudo isso, então, eu gostaria de destacar 3 lições no nosso texto hoje de manhã. E a primeira delas está aí no versículo 2, que é a atitude do leproso. Aquele leproso, ao se aproximar de Jesus, ele estava quebrando não só um paradigma daquela sociedade, mas diante do seu desespero, da sua dor e da sua esperança em Jesus, ele estava desobedecendo uma ordem expressa da lei, que, como a gente viu, prescrevia que ele deveria gritar que ele era leproso. O texto prossegue, e Mateus diz que aquele homem adorou Jesus de joelhos. No relato de Marcos diz que ele rogou a Jesus também de joelhos. No relato de Lucas diz que aquele leproso, ele prostra-se em terra diante do Senhor. Quando então nós juntamos essas 3 narrativas e pintamos o quadro geral dessa cena, nós descobrimos que aquele leproso então se prostra diante do Senhor, completamente entregue, com o seu rosto no pó, no chão, vulnerável. Isso era um ato de adoração, simbolizando que Jesus não era somente superior a ele, mas que também Jesus era digno de honra, de adoração, respeito, reverência. E isso nos ensina, irmãos, que toda adoração ela implica em humildade, auto-humilhação. Somos levados a reconhecer que nós somos finitos, que nós temos limitação, que nós viemos do pó e que do pó nós tornaremos, e que melhor simbolismo não seria o de se prostrar com o rosto em terra. Aquele homem, portanto, reconhece Jesus não como um grande rabino, não como um grande mestre da lei, não como um provável líder político e religioso em ascendência, mas aquele homem reverencia
ao Senhor como o verdadeiro Deus encarnado, como o Verbo que veio habitar entre os homens, cheio de graça e de verdade, como o único Senhor soberano de sua vida. Ao adorar Jesus, aquele leproso depositava toda a sua confiança e esperança no Senhor. Depois de se prostrar, depois de adorar, aquele homem faz uma súplica a Jesus. Está aí no final do versículo 2. Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Note que uma vez que aquele leproso, ele reconhece o poder de Jesus, reconhece Jesus como Deus, ele não tem dúvidas de que o Senhor pode curá-lo. Ele não tem dúvidas quanto ao poder de Jesus. Pelo contrário, ele sabia que Jesus poderia curá-lo, mas ele não tinha certeza se o Senhor queria curá-lo. Dessa forma, ele estava se submetendo não à sua própria vontade, mas à vontade soberana do Senhor. E é por isso, meus irmãos, que quando nós oramos, nós somos ensinados a reconhecer isso, dizendo: Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade na minha vida. Glória a Deus. Diante de um mundo em caos, de cabeça para baixo, devido a essa pandemia e tantas outras doenças que nós enfrentamos ao longo das nossas vidas, nós louvamos a Deus pela vida dos médicos, dos nossos enfermeiros, dos nossos cientistas, de todos os profissionais da saúde, pela capacidade que o Senhor dotou cada um deles, cada homem e cada mulher, que não só se desdobraram na luta contra o Covid, mas muitos deles deram as suas próprias vidas em favor de outras vidas. Em tempo recorde, esses cientistas desenvolveram uma vacina. E não, ninguém virou jacaré. Mas ainda assim, meus irmãos, a ciência ela tem as suas limitações de descobertas científicas. Como eu disse, devemos sim proclamar a ciência como um dom de Deus, como graça derramada sobre as nossas vidas, de um Deus bondoso e gracioso. Mas ao invés de a gente proclamar ciência, 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 nós deveremos proclamar: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode nos curar. Se o Senhor quiser, o Senhor pode nos purificar. Porque só o Senhor tem esse poder. Porque no final das contas, irmãos, em última análise, quem cura é Deus. Pois se Ele quiser, Ele pode nos curar. Mas se ainda não estivermos prontos para aprender, compreender a lição e o sinal que essa pandemia veio nos trazer, e como disse o diretor da OMS, outras possivelmente virão, é possível que para cumprir um propósito maior nas nossas vidas e produzir em nós dependência, fé, adoração, ainda que o Senhor, podendo curar, ainda que o Senhor possa evitar, Ele não quer. A segunda lição é a resposta de Jesus, é a atitude de Jesus com aquele homem, que a gente encontra aí no versículo 3. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. Essa é a maneira que Lucas também retrata na sua narrativa. Mas em Marcos nós encontramos uma palavra diferente que faz toda a diferença. Marcos relata a resposta de Jesus dizendo o seguinte: Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão e tocou-o, dizendo: quero, fica limpo. Jesus, ele estava profundamente compadecido, porque ele via aquele homem na sua integral necessidade. Porque não era apenas a saúde física daquele homem que Jesus estava restaurando. Jesus estava restabelecendo relações sociais. A possibilidade daquele homem de novo poder adorar no templo, de novo estar no convívio com sua família, com sua esposa, com seu esposo, com seus filhos. A volta em sociedade. Uma das maiores tragédias dessa pandemia foi a possibilidade de alguém que nós conhecemos ser diagnosticado com Covid, ter que ser internado e a partir daquele momento não ter mais contato e de repente você receber o corpo de uma pessoa no caixão, daquele que você amava no caixão. O que talvez essa pandemia veio nos mostrar e que ela nos disse aproveita.
Aproveite o tempo que você pode com aqueles que você ama, porque pode ser que amanhã, o amanhã já não exista mais. A gente está vivendo uma vida tão intensa, tão frenética, alguns em busca de ganhar cada vez mais dinheiro, outros em busca de reconhecimento acadêmico, outros em busca de reconhecimento e crescimento profissional, alguns fama e reconhecimento de mídias sociais. E eu acredito que toda essa busca ela é saudável, desde que nós investimos nosso tempo, nosso esforço e o nosso dinheiro sabendo que temos prioridades maiores do que essa. Porque no fim das contas, tudo aquilo que nós colocamos como prioridade, que não seja o Senhor nas nossas vidas, aquilo se torna uma idolatria. E uma hora essa idolatria ou vai ser quebrada pelo Senhor, ou a idolatria nos quebra. A situação então daquele leproso compadeceu o coração de Jesus. A alma do Senhor se entristeceu quando viu a miséria daquele homem. Miséria física, social, espiritual. Jesus então toca aquele leproso. Jesus tocou o intocável, Jesus curou o incurável. A verdade é que Jesus podia curar aquele homem, como ele já havia curado outras pessoas, apenas falando. Mas Jesus faz questão de tocar aquele leproso, para espanto, para o choque daqueles que acompanhavam aquela cena. Jesus toca o leproso. E é interessante que a palavra tocar no grego, ela implica em muito mais do que um simples toque no braço de alguém. A palavra grega utilizada por Marcos e Mateus, ela implica um contato firme entre dois objetos. E eu tenho para mim, irmãos, eu não tenho dúvida de que o toque de Jesus foi um abraço. Abraços que curam. Tem um poema do Sérgio Fornassari que diz o seguinte: tem abraços que curam, tem aqueles que duram, tem alguns que nos confortam, tem aqueles que fazem falta, tem abraço com amor, tem aqueles que acabam com a dor, tem abraço com carinho, tem aquele bem juntinho, tem abraço de amigo. Hoje é tudo o que preciso. Jesus então abraça aquele leproso. Eu não sei se tem alguém aqui que permeia o mundo fitness, mas na sexta-feira eu estava escutando um podcast de um influenciador desse meio, chamado Renato Cariani, e ele estava entrevistando um cantor famoso, Lucas Luco. Nossa. E o Lucas estava relatando os episódios de depressão, bipolaridade que ele enfrenta desde a adolescência. Às vezes a gente olha os artistas na televisão e a gente não percebe que eles também são seres humanos, com as mesmas mazelas que nós. E ele então estava relatando alguns episódios que ele tinha com depressão. E ele citou um caso de uma vez que ele foi fazer um show e ele foi para o hotel, já estava há 3 dias trancado no hotel. E a produção sabia que quando ele estava nesse momento depressivo, ele não queria saber de ninguém. Mas ele tem um amigo, um médico, que também é desse mundo fitness, que é o Paulo Musi. E aí o Paulo, segundo ele, foi até o hotel, pegou o cartão na recepção, subiu, sentou na cama, abraçou o Lucas, e o simples gesto de abraçar fez com que o Lucas levantasse da cama. E lógico, né? 2 marombeiros, a primeira coisa que eles fizeram foi descer na academia do hotel e fazer um leg day. Na loucura política que nós vivemos nos últimos anos, quantos natais
e anos novos passaram sem que as famílias estivessem reunidas por conta de brigas políticas, ideológicas, em que pai não fala com o filho, filha não fala com a mãe, irmãos que estão machucados uns com os outros, quando na verdade, às vezes, a única coisa que falta para que essas relações sejam de novo restabelecidas, seja um simples abraço, como que aconteceu na história de Jacó e Esaú, para que feridas possam ser cicatrizadas. Abraços que curam. Abraços que curam. Jesus então abraça aquele homem e o cura, e algo extraordinário acontece. Ainda que existe uma pequena diferença nas nossas traduções, os três evangelistas utilizam a mesma expressão no grego para demonstrar o resultado do abraço de Jesus, que está aí no final do versículo 3, que é imediatamente. A cura daquele leproso foi instantânea. Não foi necessário um período de recuperação, um período de repouso. Aquele homem que estava completamente desfigurado por conta da lepra foi instantaneamente transformado em um homem com plena saúde. Glória a Deus. Suas feridas desapareceram. Ele agora poderia tocar e ser tocado novamente. Se tu quiseres, Senhor, Cristo quis, ordenou e curou. E a terceira lição que a gente pode aprender nessa manhã é a ordem que Jesus dá àquele homem. E aí Jesus dá duas ordens para aquele homem: uma negativa, não dizer nada a ninguém, e uma positiva, apresenta-se ao sacerdote. Porque antes dele mesmo voltar ao convívio familiar, ele deveria se apresentar ao sacerdote, que era o responsável por diagnosticar se aquele homem de fato estava curado, e a partir da cura ele ofereceu um sacrifício que deveria ser oferecido, e então ser restabelecido as relações sociais. Mas aquele homem então, antes mesmo de se apresentar ao sacerdote, ele sai, como diz Marcos, a propalar a cura de Jesus. Ele então desobedece à ordem do Senhor, porque essa ordem, ela serviria de testemunho para os sacerdotes, que teriam que reconhecer que Jesus é de fato Deus, pois só Deus poderia curar aquilo que era incurável. Mas no final a gente conhece, então ele acaba desobedecendo a ordem de Jesus, e eu fico imaginando que talvez eu fizesse o mesmo. Imagine você, depois de tanto tempo, de dor, sofrimento, vários anos de isolamento, sem ver a família, os filhos, depois de receber uma cura tão extraordinária, eu acredito que eu faria a mesma coisa que ele. Eu não iria até os sacerdotes, eu iria fazer a mesma coisa que ele, sair propalando a cura que o Senhor tinha feito na minha vida. Que é a mesma coisa naquele momento pós-conversão nossa, que a gente está naquele amor por Cristo, que se for o caso a gente prega até para os postes, para as árvores, a gente quer falar o que Jesus fez na nossa vida, a transformação que o Senhor fez. Exatamente isso que acontece com esse leproso. Ele desobedece, começa a proclamar a sua cura. A sua desobediência, ela é compreensível então, mas isso não o isenta. Ele deveria ter obedecido ao Senhor, porque pela desobediência dele acontece uma ironia que só Marcos registra. Porque como a gente viu no começo, quem era diagnosticado com a lepra deveria viver fora da cidade, e Marcos registra que a partir daquele ponto, quem tem que ficar fora da cidade porque causa alvoroço e tumulto social? Jesus. Aqui alguns estudiosos veem um simbolismo daquilo que é chamado de sacrifício vicário de Cristo, que é quando Cristo assume o nosso papel de pecador. O leproso que estava fora pôde entrar, Cristo que estava dentro foi obrigado a sair. Eu que era pecador me tornei santo em Cristo Jesus. Cristo que era santo recebeu sobre si o pecado que era meu e que era seu.
para concluir, irmãos, eu gostaria de dizer o seguinte: que o que nós estamos vivendo hoje não deveria ser novidade para nós que somos cristãos. O Senhor Jesus já nos alertava no sermão escatológico de Mateus 24. Ele já nos prevenia a respeito desses sinais que nós estamos enfrentando hoje. E por mais que isso possa nos chocar, a esperança de um mundo de paz, sem sofrimento, livre de dor, de doenças, que aconteceu só em Gênesis 1, só será restabelecido, só será reinaugurado de novo quando houver novos céus e nova terra. Porque na realidade o Covid foi apenas uma das pandemias que nós vivemos. Porque quantas pessoas são mortas todos os anos ao redor do mundo por violência? Quantas mulheres abortam cruelmente seus filhos, assassinando essas crianças inocentes todos os anos? Num mundo globalizado, rico, quantas pessoas morrem de fome todos os anos pela ganância humana? Isso tudo é resultado de um mundo caído e quebrado. Essas situações deveriam chamar a nossa atenção, deveriam nos lembrar que daquilo que o apóstolo Paulo escreve lá em Filipenses capítulo 3, que a nossa pátria não está aqui, a nossa pátria está nos céus, e é de lá que nós aguardamos ansiosamente a vinda do Senhor, que é quando Ele então tomará o nosso corpo frágil, mortal, e o transformará num corpo de glória. E por mais horrível que essa pandemia foi, e o horror que ela produziu no mundo, existe uma doença muito mais mortal e muito mais letal que o Covid. E que tem implicações não só para essa época, mas que tem implicações para a eternidade. E essa doença se chama pecado. Todos nós nascemos pecadores. E à semelhança da lepra, o pecado torna o homem impuro, imundo diante do Senhor. O pecado separa o homem do relacionamento com o Senhor. E o pecado deixou em nós marcas profundas na nossa mente, na nossa alma e no nosso corpo. Mas todavia, Deus em sua graça providenciou um caminho de salvação por meio de Jesus Cristo. Assim como aquele leproso, nós somos gratos ao Senhor, porque um dia o Senhor também nos limpou. Um dia o Senhor também nos curou. Um dia o Senhor também, à semelhança daquele homem, nos abraçou, nos purificou, nos salvou das nossas mazelas. Amém? Amém?